Fala galera, beleza? Acabei de chegar aqui no Espaço Vital e hoje eu vou fazer uma avaliação funcional para membros inferiores. Vem comigo. Então hoje, né, Matheus, a gente fez uma bateria de testes que a literatura chama de testes funcionais, para mensurar capacidades motoras como força, resistência muscular e potência muscular. De novo, para entender como está cada membro inferior, que a gente fez testes para os membros inferiores, né? Símbolo do membro inferior e membro inferior. Então, para entender como está cada membro, a relação entre os grupos musculares do mesmo membro, mas principalmente como está a relação intermembros, quer dizer, como que o membro inferior direito se comporta em relação ao membro inferior esquerdo. E uma vez que a gente identifique diferenças, e esses testes ajudam a direcionar quais são as melhores intervenções, os melhores exercícios para corrigir esses déficits ou esses desequilíbrios. Então, inicialmente o Matheus ele fez um aquecimento e nós começamos pelo chamado rope test, que é um salto horizontal. Esse salto ele é considerado como um teste de salto simples. Então o Matheus fez 3 saltos, né? Faz um salto, faz o segundo, faz o terceiro só com o membro inferior direito, depois só com o membro inferior esquerdo. A gente acha a média de cada membro e a gente compara as médias. Vai, força, força. Boa, ok. Então, o segundo rope test que a gente fez é o chamado salto triplo. Então, com o mesmo membro, o Matheus saltou, fez 3 saltos consecutivos, 3 vezes para o membro inferior direito, 3 vezes para o membro inferior esquerdo. A gente acha a média e compara. Vai. 1, 2, 3. Aí, pode deixar que eu preparo. Pode deixar. E o outro teste, o rope test, a gente usa uma distância de 6 metros e o Matheus vai saltando o mais rápido que ele puder ao longo desses 6 metros e a gente marca o tempo. Então, da mesma forma, 3 vezes com o membro inferior direito, 3 vezes com o membro inferior esquerdo, acha a média e compara as médias de cada membro para ver qual é a relação. Prepara. Vai. Aê! Vai. Bom, nós aplicamos também um teste que a gente chama de ponte unilateral para avaliar a resistência muscular de cada membro, né? Nesse teste, a pessoa vai fazer, no caso o Matheus, ele fez até a exaustão, como se costuma comentar, falha concêntrica, né? Então a gente conta o número de repetições que ele consegue com o membro inferior direito, o número de repetições com o membro inferior esquerdo, e aí faz uma comparação intermembros para ver qual é a diferença caso ela haja, né? O outro teste que a gente fez é um teste chamado step lateral. Então ele fica apoiado no step, ele vai fazer o mini squat, o mini agachamento, né? Toca o pé no chão, já sobe. E também a gente conta o número de repetições, comparando o direito com o esquerdo. E o outro teste que a gente faz é um teste de potência. Então, numa base, né, ele vai saltar o mais rápido e o mais alto que ele puder durante 30 segundos. A gente conta o número de saltos com o membro inferior direito, compara com o membro inferior esquerdo, e aí ver qual é a diferença caso ela haja. Vai. Um outro teste que a gente fez é mais para estimar como que é o comportamento da frequência cardíaca. Então o Matheus, ele usou na bike que usa a resistência do ar, então durante 30 segundos pedalando o mais rápido possível com cada membro. Aí a gente compara o número de pedaladas e qual é a relação entre a frequência cardíaca que ele iniciou e que ele terminou por membro. E na sequência a gente fez um outro teste na bike, então ele vai pedalar o mais rápido que ele puder durante 1 minuto. De novo, a gente conta o número de pedaladas com a direita, com o membro inferior direito, com o membro inferior esquerdo, compara, né? E também avalia a frequência cardíaca inicial e a frequência cardíaca final, também comparando cada membro entre si.
forçar, vai. Bom, então, o que é importante, né? A partir dessa avaliação, então eu vou falar inicialmente do Hope Test. A gente sempre espera que haja no máximo uma diferença de 10% entre cada membro. Então, o Matheus no Hope Test simples e no Hope Test triplo, o membro inferior direito está aí entre 6 a 5% menor, dados menores do que o esquerdo. Então está dentro da média, mas isso ajuda a direcionar para tentar minimizar esse desequilíbrio, que não é importante, mas é sempre importante, de novo, a gente corrigir. No salto sequencial durante 6 metros, que avalia principalmente potência, né? O membro inferior direito foi mais lento do que o esquerdo, né? Quer dizer, a sequência de saltos com o membro inferior direito foi um tempo maior, na ordem de 21%. Então, isso também ajuda a direcionar trabalhos que potencializem essa capacidade motora e que permitam esse reequilíbrio. Então, nos testes de ponte e step lateral, que avaliam principalmente resistência muscular localizada, por exemplo, na ponte, o Matheus ele fez 43 repetições com o esquerdo e 35 com o direito, ou seja, um déficit de 18%. No step lateral, o Matheus fez com o membro inferior esquerdo 190 mini squats e com o direito 120, isso dá uma diferença de 37%. É interessante que tanto nos testes, no Hope Test, quanto desses testes de resistência muscular, o membro inferior direito apresenta valores menores do que o esquerdo, né? Então isso ajuda de novo a direcionar quais são as melhores intervenções para minimizar esse desequilíbrio. Em relação aos testes feitos, em relação ao teste de salto unipodal vertical, durante os 30 segundos, o Matheus ele fez 49 saltos com o membro inferior direito e 52 com o esquerdo, ou seja, uma diferença de 6%. O direito, uma diferença de 6% que está dentro do aceitável, ok? Em relação à bike, na verdade não houve uma diferença expressiva. Então, tanto no membro inferior direito quanto no membro inferior esquerdo, pedalando 30 segundos e pedalando 1 minuto, a diferença da frequência cardíaca não houve, foi semelhante, e o número de pedaladas também foi semelhante.